Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é um vídeo de uma aula teórica única na disciplina de linguagens e paradigmas de programação. E o foco dessa disciplina é de caráter prático. Nós só teremos uma aula teórica, será suficiente para a gente entender a base conceitual de como é que nós iremos trabalhar nos laboratórios. Perfeito? Todos os conteúdos que eu irei mostrar aqui, eles foram extraídos a partir do livro Linguagens de Programação, Princípios e Paradigmas, segunda edição do Tucker e Noonan, tá bom? Então, se vocês quiserem aprofundar mais na leitura sobre paradigmas de programação, eu sugiro que vocês leiam bastante este livro, é muito bom. E eu sou o professor Alexandre Rodrigues e seja bem-vindo ao curso de Linguagens e Programação aqui no canal. Perfeito? Então, o que é um paradigma? Paradigma de programação é um padrão de resolução de problemas que se relaciona a um determinado gênero de programas e linguagens. Perfeito? Aqui nós iremos aprofundar e abordar 4 principais paradigmas conhecidos e usados no mundo da programação. O paradigma imperativo, orientado a objetos, que é o mais usado aí. Cada um tem sua aplicação, o paradigma funcional e o paradigma lógico. Veremos cada um deles de forma detalhada. Paradigma imperativo é o mais antigo, baseado no modelo de Von Neumann Eckert, certo? E o forte do paradigma imperativo destaca-se para as linguagens C, Ada, Fortran, COBOL, Pascal e Perl. Ok? Bom, claramente que nós vamos explorar todas essas linguagens para estudar um único paradigma, mas algumas dessas serão muito úteis. Outras são multiparadigmas. Ok? Então, a programação imperativa, primeiro, ela obedece o modelo de Von Neumann Eckert, que é um programa e variáveis que são armazenados juntos na memória, e vem com o conceito de execução, que é uma sequência de comandos para cálculo, atribuição de entrada e saída do controle de fluxo. Possui uma abstração procedural que basicamente traz o encapsulamento de operações em procedimentos e funções, permite reutilização e modularização do código, tem a atribuição e estado, ou seja, o comando da atribuição x igual a x mais 1, que é fundamental. Ele atualiza o estado do programa modificando células de memória nomeadas por variáveis. E, como em todas as linguagens, nós temos também as estruturas de controle, que é a sequência, seleção, if, else, switch, iteração, for, while, do, while, por aí. São os blocos construtivos para o paradigma imperativo. Então, destaca-se aqui 3 linguagens para o paradigma imperativo. Temos a linguagem C, que é de propósito geral, é de baixo nível, controle total sobre a memória, base para sistemas operacionais, compiladores, sistemas embarcados. Temos Ada, que é desenvolvida para sistemas de missão crítica, propriamente tipada, com suporte e concorrência.
sessões de compilação separada, utilizada em sistemas militares e aeroespaciais. Não são linguagens assim vulgarmente usadas, né? E Perl também. Então Perl é uma linguagem de scripting versátil, com forte suporte a expressões regulares de processamento de texto, muito usada em administração de sistemas e aplicações web dos anos 90. Né? Então é uma linguagem bem antiga. Agora vamos para o paradigma orientado a objetos, né? Que é um paradigma que geralmente é lecionado em todas as faculdades de computação. Né? O paradigma que mais se destaca. Né? Então, basicamente, o paradigma orientado a objetos, ele trabalha com objetos, mensagens, herança e polimorfismo. As linguagens que mais se destacam nesse paradigma são Smalltalk, C++, Java, C# e Python. Eu, por exemplo, aprendi programação orientada a objetos na faculdade em Java. Foi muito bom, tive uma experiência muito boa. Então, o que é um objeto? Uma unidade que combina dados, que são atributos, e comportamentos, que são métodos. E um programa é uma coleção de objetos que interagem entre si por troca de mensagens. Então vamos usar o objeto aí para poder manipular aí alguns comportamentos, né, que são os métodos. Então a herança é a capacidade que uma classe pequena, vamos chamar de subclasse, dos os atributos de uma outra classe, uma classe grande, que é uma superclasse, promovendo a reutilização e extensão do código. É o fato de não surgir a necessidade de ter que repetir o mesmo código. Então, para a reutilização do código, a gente usa aqui o conceito de herança. Encapsulamento. Ele agrupa dados e operações logicamente relacionadas em uma entidade, que nós chamamos de classe, controlando a visibilidade e o escopo, né, dos seus membros. Né? Encapsular, entenda como ocultar, né, ou esconder. Né? São características que aquela classe possui, mas que não são visíveis. Para encapsular, a gente usa os métodos de acesso, né? Os controles de acesso às classes, que são private, public e protected. Né? A gente vai ver isso na prática. O polimorfismo é a capacidade dos objetos de diferentes classes responder ao mesmo método de formas distintas. Permite código genérico e flexível. O polimorfismo Poli vem de muitos, morfismo vem de forma. Então, é um objeto que adquire formas diferentes de responder ao mesmo método. Responde o método de formas distintas. Modelo objetivo. Existe aquilo que chamamos de tipo de dado abstrato, TDA, que é o antecessor direto da PO, né, encapsula a representação e as operações de um tipo. Em C++ e Java, a classe estende esse conceito adicionando herança e polimorfismo. Então, em programação orientada a objetos existe aquilo que nós chamamos de tipos de dados definidos pelo usuário, que são dados que são definidos a partir de classes, certo? Então, o paradigma orientado a objetos, ele ajuda nessa vertente, ou seja, uma classe pode ser um tipo de dado, né? E isso ajuda bastante a manipular aquela classe, trabalhar em cima dela de uma forma mais profunda. Depois temos aqui alguns conceitos, que é o conceito de classificação. Né? Os objetos são instâncias de classes
A classe define os atributos comuns e o comportamento compartilhado por todos os seus objetos. Temos a passagem de mensagens. Objetos comunicam-se enviando mensagens uns aos outros. E isso torna os objetos ativos, não passivos, como na programação imperativa, que é o paradigma que vimos num dos slides anteriores. E as linguagens principais, para esse paradigma, é o Smalltalk, que possui uma pureza, ou seja, é uma linguagem puramente orientada a objetos. Temos o Java, que é uma dominância industrial, o paradigma orientado a objetos geralmente é usado em Java. Eu, em particular, já tive experiência de trabalhar com PO em Java, então provavelmente nas aulas, nos laboratórios, os exercícios que nós vamos resolver, eu coloco Java lá, pela experiência que eu já tenho com Java. Python, agilidade, scripting, C++, orientado a objetos mais imperativo. Também trabalhei com o paradigma orientado a objetos em C++, muito bom. Só que comparativamente com Java, trabalhei com PO em Java bastante, em comparação com C++. Perfeito. Paradigma funcional, computação com composição de funções matemáticas. Então aqui já trabalhamos com composição de funções matemáticas. As linguagens que mais destacam são Lisp, Shell, Haskell, ML, Clojure e F#. São linguagens pouco conhecidas essas. Então, basicamente, a programação funcional, que parte de funções, funções matemáticas, um problema é modelado como uma coleção de funções matemáticas e cada uma mapeando um domínio de entrada para o intervalo de resultado. Ele pode ser sem estado ou imutabilidade, onde não há instrução de atribuição no modelo puro. Uma variável dá nome a uma expressão imutável, como é matemática, não é memória. Temos aqui uma transparência referencial, que é quando o valor de uma função depende apenas de seus argumentos, nunca de estado externo ou ordem de avaliação. Isso facilita o raciocínio e teste. Um dos exemplos de um pequeno código aqui, usando o paradigma funcional, é o cálculo lambda. Então temos aqui o cálculo lambda, sua aplicação, funções de ordem superior, map, filter, reduce. Tem essas características, são funções de ordem superior, funções que aceitam outras funções como argumentos ou retornam funções como resultado. Map, filter, fold. Substitui laços por funções recursivas. Como não há estado mutável, a repetição é expressa por chamadas recursivas de funções. Composição funcional. Funções combinam-se para criar novas funções. Ou seja, o conceito de composição de funções ele já entra aqui, ele é fundamental. Ele trabalha com pipelines de transformação de dados. Certo? E temos aqui a característica de linguagem pura e impura. Então, para Haskell, sem efeitos colaterais, ele é puro. Agora, o Shell e o ML são impuras, pois elas permitem a atribuição de entrada e saída para uso prático. Paradigma lógico. Então, esse tipo de paradigma ele é exclusivo para quem vai trabalhar com inteligência artificial. No próximo mês, este é o mês de
abril. Estamos em abril agora, abril de 2026. Então, no próximo mês, nós vamos introduzir um curso de inteligência artificial e tudo que é feito lá, né, tudo que a gente vai fazer lá, a gente vai se basear nesse tipo de paradigma, que é o paradigma lógico. Né? Então, o objetivo desse paradigma é o que obter e não como obtê-lo. Né? Como obter, né? A gente usa os demais paradigmas, mas o que obter, a gente usa o paradigma lógico. Né? A linguagem principal é o Prolog. Pode-se usar também o Python, né? Para algoritmos de busca. Né? Também o Mason, bem como o SQL declarativo. Né? Então, programação lógica ou declarativa, o que vem a ser? Então, basicamente, o programador ele declara os objetivos da computação, não os algoritmos. Ele declara os objetivos da computação e não os algoritmos. Então, as asserções, que nesse caso são as regras, descrevem o que é verdadeiro. O interpretador lógico encontra as soluções. Simples assim. Bom, e para isso, introduzimos aqui um conceito que são as cláusulas de OR. Né? Então, esse paradigma ele funciona com base em alguns conceitos. O primeiro deles são as cláusulas de OR. E o que diz as cláusulas de OR? Vamos ler aqui. Então, dada uma função H que recebe, né, os parâmetros P1, P2 até Pn, significa que H é verdadeiro. No caso aqui é uma implicação. Né? Então H é verdadeiro se P1, P2, entre várias outras, até Pn, forem simultaneamente verdadeiras. No caso, P1 e Pn são proposições. Certo? São proposições. Forem simultaneamente verdadeiras, ou seja, H ela só vai ser verdadeira se todas elas forem verdadeiras. Então é uma base formal da Prolog, né, ou programação lógica. Esse é o primeiro conceito fundamental em programação lógica. O conceito das cláusulas de OR, que tem a ver com no caso de ser um teorema, né, tem a ver com as proposições. Depois temos aqui o conceito de backtracking, que basicamente é um mecanismo implícito no Prolog, que diz que se um caminho não leva à solução, então o interpretador retrocede e tenta outro automaticamente, ou seja, faz uma busca. É o que estamos a dizer aqui. Não determinismo. Então, um programa lógico pode encontrar múltiplas soluções para um problema, explorando todas as possibilidades, até encontrar a solução desejada. Aplicações de IA, conforme eu disse, programação lógica é bastante aplicada em inteligência artificial, né? E basicamente nós iremos trabalhar com esse paradigma. A inteligência artificial, que é uma disciplina que nós teremos a partir do próximo mês, certo? Então, é muito aplicado em IA, processamento de linguagem natural, certo? Prova de teoremas e sistemas baseados em regras são as principais aplicações do paradigma lógico. Então, comparativo dos 4 paradigmas: imperativo, orientado a objeto, funcional e lógico, com os critérios foco, unidade, estado, controle e linguagem. Então, o paradigma imperativo tem foco em como executar. Então, se você quer
trabalhar com linguagens que só tem foco em executar, né, em como executar um determinado programa, paradigma imperativo é o mais indicado. Então, quando nós trabalhamos com unidades, o paradigma imperativo ele foca-se no procedimento de como é que podemos trabalhar com essa unidade. O estado ele é mutável, ou seja, ele pode ser modificado. O estado de uma determinada variável. Controle ele é explícito. E as linguagens mais usadas são o C, ADA e o Perl. Então, quando o paradigma orientado a objetos, ele foca muito nos objetos, nas mensagens entre os objetos. A unidade, ele sempre vai trabalhar com objeto e classe. Objeto e classe. O paradigma imperativo, ele sempre vai focar no que é feito, né, no procedimento. Aqui vamos focar nas mensagens, né? Objeto, classe. O estado, ele pode ser encapsulado, pode ser ocultado, quanto que cá nós podemos mudar o imperativo. O controle é de mensagens, certo? O paradigma imperativo, o controle é explícito. As linguagens mais usadas aqui para o paradigma orientado a objetos são Java, C++ e o Python. E no paradigma funcional, que geralmente é usado para quem quer trabalhar com ciência de dados, por exemplo. Foco em funções matemáticas, o foco, ele tem como unidade uma função, ele tem um estado imutável, certo? Tem um estado imutável, tem um controle, a composição e a recursão, certo? E as linguagens mais usadas são Haskell e o Shell. E por último temos o paradigma lógico, que ele tem foco em regras e objetivos. A sua unidade são os predicados e as cláusulas. O estado não é aplicável para este paradigma. O controle ele é um motor de inferência. E as linguagens mais usadas para esse tipo de paradigma é o Prolog, onde até então essa é a principal linguagem usada. Então, existem aquelas linguagens que funcionam para mais de um paradigma. Temos a linguagem C++, que pode ser usado tanto para o paradigma imperativo, assim como para o paradigma orientado a objetos. A linguagem mais influente da computação. O Python, ele pode ser usado para paradigma imperativo, orientado a objetos e funcional também. Existem algumas funções matemáticas lá que tem como manipular, certo? O Scala, que é o paradigma orientado a objetos, e também pode ser usado para paradigma funcional. O LEDA, ele é um paradigma, pode ser usado para um paradigma imperativo, orientado a objetos, funcional e lógico. Olha que interessante. É uma linguagem experimental, que foi introduzida em 1995, projetada para suportar todos os 4 paradigmas principais. Interessante essa linguagem. Então, para além dos 4 paradigmas, existem tópicos especiais, como por exemplo manipulação de eventos, né? Programas que respondem a eventos imprevisíveis,
clique de sensores fortemente acoplado ao paradigma de objetos, linguagens como Java, Visual Basic, TCL/TQ. Então, quanto à manipulação de eventos, por exemplo, na faculdade, eu tive programação orientada de objetos 1, que era o foco da programação orientada de objetos mesmo, certo? E programação orientada de objetos 2, que era programação orientada de objetos sim, mas já com foco em eventos. Então, tinha lá getElement by ID em Java, tinha Event Listener, Motion Listener. Então, tinha aqueles eventos, manipulávamos também algumas bibliotecas, né? Swing e JPanel, JButton. Então, são também instruções úteis, né, para operação de interfaces, a parte dos eventos, né, para os comportamentos. Algumas atividades que a gente for para trabalhar com elas. Então, a parte de manipulação de eventos também é uma parte muito importante. Eu, na verdade, trabalhei bastante nessa parte de manipulação de eventos em Java. Então, Java se destaca bastante nisso. É isso. Então, concorrência. Contei um monte de história aí. Enfim, era só para descontrair. Então, concorrência ocorre em qualquer paradigma quando o programa possui tarefas assíncronas que compartilham informações, né? Temos aqui os exemplos de linguagens GSR, Linda, High Performance e Fortran. Temos aqui a correção de programas, que é um programa correto se satisfaz sua especificação formal para todas as entradas. E linguagens modernas evoluem para suportar programas demonstravelmente corretos. Interessante isso daí. E ficamos por aqui. Como diz o Tucker e o Noonan no livro Linguagens de Programação, Princípios e Paradigmas, dominar o paradigma requer tornar-se esse paradigma. Isso é o que é defendido por Tucker e Noonan nesse livro. Pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos nas aulas laboratoriais, que são muito importantes. Você precisa estar lá, porque é dessa forma que você vai praticar conosco. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por estar aqui conosco. Não se esqueça de deixar o seu like, curte e compartilhe o vídeo. Chame toda a galera que estiver interessado, que gosta de programação e que também eu sei que vai curtir esse vídeo. Chame a galera aqui e conte a boa nova. Eu sou o professor Achado Rodrigues. Você está aqui no canal. Forte abraço. Até mais. Valeu.